Bom dia. Hoje nós estaremos estudando acerca dos profetas. Nós iremos prosseguir os estudos do livro de Jeremias. Nós paramos lá no capítulo 3, mas se faz necessário que a gente dê essa parada para fazer esse estudo acerca como eram os profetas no Antigo Testamento. E vou estar dividindo esse estudo em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos abordar o lugar dos profetas na história de Hebreus, palavras hebraicas aplicadas aos profetas, e terceiro, homens do Espírito e da Palavra. E depois nós iremos prosseguir no estudo de Jeremias, capítulo 3. Então, dando início aí, você abre a sua Bíblia lá no Isaías, capítulo 6, está no Antigo Testamento, no versículo 8 e 9 diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por vós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes, e em verdade, mas não percebeis. Então aqui foi, Isaías falando: Eis-me aqui, Senhor. Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Então, o lugar dos profetas na história dos hebreus. Primeiro, os profetas do Antigo Testamento eram homens que espiritualmente achavam-se muitas vezes acima dos seus contemporâneos. Eles eram orgulhosos, se achavam, que eles sabiam mais do que todos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar distinto na história de Israel. Mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas, eles exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidenciado na divisão tríplice da Bíblia hebraica: a Torá, os profetas e os escritos. Lá em Lucas, já no Novo Testamento, no capítulo 24, no versículo 44, Jesus fala assim: Foi isto que eu lhe falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprissem tudo ao meu respeito, tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus falando que era necessário, ali no Novo Testamento, que era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito lá na lei de Moisés, nos salmos e
nos profetas. As palavras hebraicas aplicadas aos profetas são duas palavras. Roé, que este substantivo traduzido por vidente e em português indica capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. O título sugere que o profeta não era enganado pela aparência das coisas, mas que as via conforme realmente elas eram, da perspectiva do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do próprio Deus. Então, como vidente, o profeta recebia sonhos, visões e revelações da parte de Deus, que a capacitava a transmitir suas realidades ao povo. Então, Roé era o significado de vidente. Já no segundo termo, Nabi, que esta é a principal palavra em hebraico para profeta, ela ocorre 316 vezes no Antigo Testamento, e Nabiim é a sua forma no plural. Embora a origem das palavras não seja clara, o significado do verbo hebraico profetizar é emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio do Espírito de Deus. Segundo aí os autores, Gesênios, Hebreu e Lexicon. Sendo assim, o Nabim era o porta-voz que emitia palavras sobre o poder impulsionador do Espírito de Deus. A palavra grega popetes, da qual se deriva a palavra profeta em português, significa aquele que fala em lugar de outrem. Os profetas falavam em lugar de Deus ao povo do concerto, baseado naquilo que ouviam, viam e recebiam da parte de Deus. Então aqui a gente pode ver que não era todas as pessoas que tinham intimidade com Deus, e nem todas as pessoas sabiam ler ou sabiam escrever, e isso era para poucos, para pessoas abastadas, né, que tinham condições de pagar um professor. Então, hoje nós temos toda a facilidade aí para você aprender a ler, jovem, adulto. As escolas estão cheias, repletas de escolas, oferecendo cursos, oferecendo o ensino para você aprender a ler. Então, naquela época, as pessoas aprendiam de ouvir o que os profetas falavam. No Antigo Testamento, o profeta também era conhecido como homem de Deus, servo de Deus, homem que tem o Espírito de Deus sobre si, atalaia, mensageiro do Senhor. Então, você pode ver as referências bíblicas na sua Bíblia, em Isaías 61, Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 17, e Ageu, capítulo 1, versículo 13. Então, nós observamos que os profetas também eles interpretavam sonhos, como é o caso de José, de Daniel. E interpretavam a história, tudo que estava acontecendo ali no presente, e eles tinham discernimento no Espírito de Deus das visões futuras, sob a perspectiva espiritual e divina.
E eles eram fiéis à palavra do Senhor. Eles eram fiéis à palavra do Senhor. Nós podemos observar em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, onde Moisés fala: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Então, o conselho foi: ouçam-no, quer dizer, estaria levantando Isaías, e levantando Isaías, pediu para que eles ouvissem o que ele tinha a dizer por parte de Deus. Então, os profetas, eles teriam que falar a palavra de Deus e ser fiéis para transmitir para o povo. Porque Deus irá cobrar cada palavra que sair da boca do profeta, e o que falar em nome de outros deuses, aqui deuses escrito com D minúsculo, esse seria morto. Então, não será diferente nos dias atuais. Então, você leia lá, né? Dê uma parada aí e leia lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E atente para isso aí. Aquilo que você falar em nome de Deus, na época do profeta do Antigo Testamento, era morte. Era morte. E foi dita pelo próprio Deus. Homens do Espírito e da Palavra. Aqui nós podemos observar que os homens do Espírito e da Palavra, eles apresentavam 3 características. Eles tinham que ter conhecimento divinamente revelados, poderes divinamente outorgados e estilo de vida característicos. O profeta não era simplesmente um líder religioso, mas alguém possuído pelo próprio Espírito de Deus. Como diz aí em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, 1 e 4. A mão do Senhor estava sobre mim, e pôs seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. No versículo 4 fala: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então foi naquela passagem em que o Senhor usou o profeta, né, Ezequiel, para falar aos ossos secos. E os ossos obedeceram, e houve carne, e houve espírito, e houve sopro de vida ali. Então, é maravilhosa essa história, vale a pena você parar para ir ler lá e estudar da palavra do Senhor. Então, sobre as características, o conhecimento primeiro, conhecimentos divinamente revelados. Ele recebia conhecimento da parte de Deus no tocante às pessoas, aos eventos e à verdade redentora. O propósito primacial de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus e ao seu conserto. A característica distintiva da profecia no Antigo Testamento era tornar clara a vontade de Deus ao povo mediante
a instrução, a correção e a advertência. O Senhor usava os profetas para pronunciarem o seu juízo antes de este ser deferido. Do solo da história sombria de Israel e de Judá, brotaram profecias específicas a respeito do Messias e do reino de Deus, bem como predições sobre os eventos mundiais que ainda estão por ocorrer. Então, o Senhor levantava os profetas para que eles instruíssem o povo de Deus, fizesse a correção e a advertência. Então, antes do Senhor deferir algo para aquele povo, o Senhor já avisava antes, para que o povo ficasse ciente do que estava acontecendo, e isso ocorreu. Você pode observar que ao longo da história bíblica, você pode ver que historicamente, tudo que foi profetizado acerca do Senhor Jesus e histórias mundiais que aconteceram. E ainda tem muitas profecias que estão para se cumprir. No segundo, os poderes divinamente outorgados. Então, os profetas eram levados à esfera dos milagres, à medida que recebiam a plenitude do Espírito de Deus. Então, à medida que eles recebiam o Espírito de Deus neles, eles ficavam plenos, eles ficavam cheios de conhecimento por parte de Deus e eles realizavam milagres. Através dos profetas, a vida e o poder divino eram demonstrados de modo sobrenatural diante de um mundo que, de outra forma, se fecharia à dimensão divina, né? Nós vimos o caso no Vale de Ajalon para a Lua, né? Então, são coisas são poderes da plenitude do Espírito de Deus nos homens, nos profetas, para determinarem uma coisa que aconteceria, uma coisa sobrenatural, e que as pessoas, então, iriam ver que realmente aquele Deus estava com o profeta. Então, Deus confirmava isso. Terceiro, estilo de vida característico. Então, os profetas, eles não viviam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Os profetas, na sua maioria, abandonaram as atividades corriqueiras da vida a fim de viverem exclusivamente para Deus. Protestavam intensamente contra a idolatria, a imoralidade e iniquidades cometidas pelo povo, bem como a corrupção praticada pelos reis, não só pelos reis, e também pelos sacerdotes. Suas atividades visavam mudanças santas e justas em Israel. Suas investidas eram sempre em favor do reino de Deus e de sua justiça. Lutavam pelo cumprimento da vontade divina, sem levar em conta os riscos pessoais. Quer dizer, eles sofriam muitas coisas, muitos incompreendidos, foram muito incompreendidos. E na sua grande maioria eles viviam só. Mas amanhã, querendo Deus, nós estaremos prosseguindo aí para ver outras características do profeta do Antigo Testamento. Então, nós estaremos falando sobre 8 características dos profetas do Antigo Testamento, o profeta e o sacerdote. Até amanhã
E, querendo Deus, nós estaremos dando a continuidade desse estudo maravilhoso. Então, ouçam a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? E eu sei quando Deus está falando comigo? Pense nisso. E vamos aprender. Prossigamos em aprender. Até amanhã.